Fala galera, eu dei 5 capas nessas, tá? 5 capas nessa, tava sem gravar vídeo porque tava difícil, não tava achando, não tava dando muito capa, não tava pensando em muita coisa legal, né? Mas por isso. Aí, ó, aí eu deitei um no capa, na katana, deitei outro no capa. Aí, tipo, eu dei um capa de 90. Esse foi, acho que, meus últimos 3 capas. Ó, dei só peito, mas de capa. O amigo veio salvar. Era pra nós ter ganhado essa tropa, mas não deu. Aí, né? Aí o amigo dele veio, tomou só peito e capa. Só, né? Aí eu finalizei. Aí eu dei peito e capa. Finalizei. E só. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado.